Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é sociólogo, cientista político, arquiteto, faz trabalho de xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos. Hoje ele vai falar sobre quem é Maitreya. Pois é, estamos em momentos de transição, transformação planetária, uma energia muito forte aí no ar, né? Então vamos aprender com o nosso querido Cleudio Bueno. E nesse sábado, dia 20, 14 horas, no Zoom, eu e o Bueno faremos uma vivência preparando o Festival de Vesak, que é na próxima terça-feira, dia 23, nas bênçãos do Pena Branca, Arcanjo Metatron, Lorde Maitreya e o bem-amado Mestre Saint Germain. Então, vamos lá aprender com o querido Bueno sobre, vamos lá, né? Tentar esquentar para que a gente possa estar conversando, tá bom? Anjinhos da Technology, please. Oi, Bueno, tudo bem? Oi, Carmen. Tudo bem? E você, como está? Tudo ótimo, tá me vendo? Não, porque eu que chamei você, né? Se você me chama, aí fica diferente, né? Não, Aí muda tudo. não, tudo bem. It's okay. Vamos nessa, que o tempo, como diria o mestre Saint-Germain, urge. Então vamos. Eu não entendi muito bem o que você falou. Você perdeu o som ou não? Não, eu tô aqui, tô te Ah, ouvindo e você tô te saiu. vendo. Ah, então tá bom. Então nós vamos começar, como sempre a gente faz, né? Vamos começar com a oração do Arcanjo Miguel, para a gente poder trazer a energia da proteção e segurança a todos nós que estamos nesse momento passando pela transição planetária e colaborando, né? Cada um à sua maneira, para que isso seja da melhor maneira possível a todos e de acordo com o plano divino, né? Do Criador de tudo e de todas as coisas. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar agora a presença do Arcanjo Miguel em nossas vidas, em cima do nosso lar, da nossa família, do planeta Terra e de todos aqueles que conosco estão nesse momento no Rio da Vida. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse ser maravilhoso que é o Maitreya. E o Maitreya é, na verdade, um mestre ascenso. Ele, que é considerado o irmão do Senhor do mundo, o mestre Gautama Buda. Ele também esteve naquele momento da iluminação de 2000 a 2500 anos atrás, quando o Buda, sob a direção do querido e amado mestre Sanat Kumara, foi
o Senhor de uma passagem maravilhosa, que foi a iluminação do mestre Gautama Buda, e ele, como irmão espiritual do Senhor do mundo, ascende e hoje figura como Cristo cósmico. O Cristo cósmico, dentro do governo oculto aqui do nosso planeta Terra, nós vamos chamar assim do segundo na hierarquia. Se o Gautama Buda é o presidente, ele é o vice-presidente. Ele ocupa essa função do Cristo cósmico dentro do panteão do Buda planetário. Ele também se tornará um Buda. Ele está guardando a oportunidade para ele poder se tornar um Buda assim que o senhor Gautama cumprir o plano divino que foi feito para ele aqui no planeta Terra. Esse cargo que o senhor Maitreya ocupa, ele está sob a direção do senhor Gautama Buda. Ele dirige e sempre dirigiu na medida em que eles, né, melhor falando, eles foram galgando cada tijolinho, cada degrau da escada, sendo catapultado depois a questão do Cristo cósmico. Eu quero fazer uma ideia aqui para vocês, para ver se a gente consegue entender melhor isso. Eu vou resumir bastante, mas vamos pensar assim, como se fosse uma pirâmide. Na base, nós temos todos os Chohans, os 7 Chohans. Então, nós temos no raio azul, Mestre Almória, e no raio dourado, depois no raio rosa, depois no raio branco cristal, no raio verde, no raio rubi dourado e no raio violeta. Uhum. Cada um deles tem um nome ali naquela base. Em dado momento dessa base, ali teve um nome que a gente poderia chamar, principalmente no raio dourado, que a gente poderia dizer que foi o início dos degraus dessa escada até a gente poder chegar no ápice dessa pirâmide, lá na ponta dessa pirâmide. Os 3 primeiros raios são raios de características. Então, é o azul, dourado e o rosa. Esses raios de características são, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um deles tem um percurso nessa escala evolucional aqui na Terra. Só que o planeta Terra está dentro de uma escala de um determinado raio evolutivo. Esse raio evolutivo do planeta Terra é o dourado, é o raio dourado. Então, como está entre o azul e o rosa, nós chamamos esse caminho dourado do caminho do meio, porque fica entre o azul e entre o rosa. E todo o desenvolvimento do planeta Terra é sedado pelo caminho do meio. Todos aqueles que chegaram um dia aqui para se desenvolver e que tiveram o seu desenvolvimento, a sua evolução espiritual a contento, fazem pelo caminho do meio. Ali um dia, nesse raio dourado, onde tem Eumória hoje, e a mestra Rovena, ali teve um dia o Senhor do mundo, o mestre Gautama Buda. Ele começou da base e foi seguindo o seu caminho. Uhum. Até que, quando ele se ilumina, ele se torna um Buda crístico. Esse Buda crístico é chamado de Bodhisattva. Ou Bodhisattva. Cada um fala de um jeito. O Bodhisattva ou Bodhisattva. Cada um fala de um jeito. E ele se torna o Cristo cósmico nesse momento da sua iluminação, há quase 2.500 anos atrás. Quem se ilumina com ele, hoje, nós sabemos, e ele considera o seu irmão, é justamente Maitreya. E nessa de iluminação, que também Maitreya passou como sendo Chohan, como sendo diretor do raio dourado,
e foi subindo, ele, na medida que o Senhor do mundo se torna o Cristo cósmico, ele, Maitreya, se torna instrutor planetário. Então, no momento que Sanat Kumara, em janeiro de 1956, dá um alô para nós aqui na Terra, pega o chapéuzinho e deixa o banquinho para o senhor Gautama Buda assumir o lugar que era de Sanat Kumara, a quem desenvolveu todo o projeto de redenção do planeta Terra, depois que ele caiu a primeira vez com a Lemúria, depois que ele caiu a segunda vez com a Atlântida, o planeta seria destruído. Mas ele cria um plano, ele mostra esse plano é aprovado. Então ele fica aqui até janeiro de 1956, quando ele volta para Vênus, ele que é de Vênus, volta para Vênus e fica aqui o primeiro ser que obteve a iluminação sendo filho do planeta Terra. Esse primeiro ser é o senhor Siddhartha Gautama Buda. Então ele sai, deixa o planeta para o primeiro filho que consegue a sua iluminação, e o segundo filho que consegue a iluminação fica no lugar de instrutor planetário. Então, quando o Sanat Kumara vai embora, Buda assume automaticamente esse lugar, passando tudo aquilo que estava com Sanat Kumara para o senhor Gautama Buda. E ele vira o Senhor do Mundo, o título que até então era de Sanat Kumara. E o título que era do senhor Gautama Buda, que era o Cristo cósmico, fica para o senhor Maitreya, que era o instrutor planetário. E hoje, quem está no lugar de instrutor planetário era justamente aqueles que eram Chohans, ou seja, Kutumi, que era o Chohan do segundo raio dourado, e o querido e amado mestre Jesus, que era Chohan do sexto raio, do raio rubi dourado. Os dois avançam e assumem esse lugar, que era de Maitreya, e que passa a ocupar o lugar, então, que era do senhor Gautama Buda. Maitreya, como mestre ascenso, porque para você fazer parte da hierarquia, está dentro de uma composição hierárquica, seja de ajudante, seja de servidor dos mestres, seja do que for, você automaticamente precisa ser ascenso. Você precisa estar com a sua iluminação assegurada. O senhor Maitreya, o nome Maitreya, na verdade, tem o significado da palavra bondade. E ele cumpre atualmente um juramento de estar tutoriando todo o querido e amado planeta Terra e através de todas as almas que desejam trilhar esse caminho do Bodhisattva. Por quê? Porque esse caminho é o caminho do planeta Terra. Muitos podem perguntar, mas, bueno, eu não posso e não tenho condições de iluminação por outros raios, por outros mestres? Não. A sua condição de iluminação é pelo raio dourado e pelo raio branco cristal. Todos os raios, principalmente o quinto, o sexto, o sétimo e o quarto, que é o branco cristal, são raios de atributos, aonde o seu aprendizado e as suas lições devem ser feitas para que o seu corpo causal esteja perfeitamente em ordem no exato momentum, não é momento, é momento da sua iluminação, que vai acontecer justamente pelo raio dourado e pelo raio branco cristal. Porque o raio branco cristal é o detentor, né? Ele é o equilíbrio. Nós temos 3 raios de atributo de um lado, que é o azul, dourado e rosa, e os 3 raios, os 3 raios de característica azul, dourado e rosa,
e os 3 raios de atributos do outro lado: o verde esmeralda, o rubi dourado e o violeta. O branco está no meio. Ele congraça a união desses 6 raios. E é dentro dele, através da presença, da ida de todos nós, temos as lições de Luxor, através das 7 salas, aonde a dispensação da iluminação será feita com o raio dourado, a gente entra para fazer parte desse time, ajudando em aonde for necessário, a qualquer um dos chorrãs, a qualquer um das ordens, qualquer um dos elementos, ou dos elementais, ou da ordem angélica, seja aonde for, nós seremos, então, destinados a continuar a nossa evolução. Uma vez falado isso, ele, na verdade, o senhor Maitreya, ele vestiu o manto do Senhor Divino na escola de mistérios na época da Lemúria. A Lemúria, que também é chamada de Éden, do paraíso, se bem que alguns dizem que o Éden ficava entre o Eufrates e o Tigre, justamente onde hoje fica o Oriente Médio e foi o Iraque. Então, muitos também chamam ali a passagem da Mãe Divina. A Mãe Divina é muito cultuada em resposta a salvar os portadores de luz. E o manto sagrado da Mãe, quem usou foi justamente Maitreya. Maitreya também é o segundo, né? Isso eu já falei, mas é bom a gente repetir, é o segundo na hierarquia, mas ele também esteve entre aqueles 5 que sempre acompanhou o Senhor Buda nas explicações das 4 nobres verdades e dos 8 passos para que a gente possa atingir a iluminação, se desfazendo de todo o sofrimento e se desfazendo de toda a dor. Como eu acabei de dizer, em janeiro de 1956, o Sanat Kumara, então, sai daqui do seu trabalho, aliás, com todo o merecimento e com todo o mérito, e nós devemos isso a ele, a nossa eterna gratidão pelo seu plano divino aqui junto a nós, e que deu certo. E que, dando certo esse plano divino, nós estamos até hoje em pé. Com o planeta, está certo, ainda não tendo a consciência do seu significado como escola, como mostra desse crescimento, desse desenvolvimento e dessa evolução espiritual, mas nós estamos aqui. O interessante que aqui eu faço um parêntese, se a Carmen bem permitir, e na vida da família Pax, a questão de dias, a questão de meses, de quando foi formado a Pax, a data pedida pelo querido e amado Mestre Saint Germain, e tem algumas, vamos assim, similaridades, né, e sincronias com aquilo que a gente faz. Eu vinha falando em janeiro de 1956, mas a verdade é que tem um dia, todos eles têm um dia para fazer as suas coisas. Eles referendam um determinado dia para fazer as coisas. E o dia da despedida do senhor Sanat Kumara foi exatamente 10 de janeiro. Por que eu deixei para falar isso? Porque a abertura do nosso centro espiritual foi exatamente no dia 10 de janeiro também, de 1991. Então, vejam que não existe coincidências. Por mais que a gente trate as coisas como coincidência, mesmo que a gente faça as coisas sem saber que nós estamos fazendo, ou escolhendo determinado dia ou determinada hora de determinadas coisas, mais à frente, a data se revela como sendo uma data sincrônica com as coisas que acontecem também dentro da Fraternidade Branca. Então, nessa cerimônia que aconteceu no retiro de Royal Tenton, que fica no estado de Wyoming, lá nos Estados Unidos, ali foi a passagem de Sanat Kumara, passando a entronação toda para o senhor Gautama Buda, como o senhor do mundo.
E naquela oportunidade, Maitreya também está sucedendo Gautama Buda como Cristo cósmico, que é o nosso Buda planetário. Passando, então, deixando, então, o cargo que era dele de instrutor planetário, ele deixa para o nosso querido e amado Mestre Jesus e para o Mestre Kutumi, que era o Chohan do segundo raio. Então, vocês percebem que não é uma dança das cadeiras, mas cada um exerce uma função por um determinado tempo para estar cristificando uma determinada posição de transição no planeta Terra. Todos eles têm um trabalho a fazer. Em todos os lugares onde estão entronados, eles estão fazendo esse trabalho, né? Todo mundo já ouviu falar que a volta do Cristo é certo. Bom, que Cristo nós estamos falando? Nós estamos falando do Jesus, o Cristo, ou nós estamos falando de Maitreya, o Cristo cósmico, né? Se nós pegarmos Jesus e ele foi investido na questão crística nos últimos 3 anos da sua permanência aqui no planeta, depois que ele foi batizado por João Batista, e naquele batismo o Cristo desce até ele, numa forma de uma pomba, como diz todos os evangelistas, nós temos que ver que o Cristo que estava nele era justamente uma parte que foi dispensada ao Mestre Jesus do Cristo cósmico que era o Senhor Maitreya. E o Jesus, Mestre Jesus, ele desmembra, ou foi desmembrado para ele, essa energia crística em 3 partes. Em 3 partes durante os 3 anos seguintes, aonde ele vai exercer todo o seu ministério. A primeira parte é justamente assim que ele é batizado, ele fica 40 dias e 40 noites no deserto, sendo testado pelo mal. Ali, a presença do Cristo no homem Mestre Jesus, ela se permanece firme e não deixa que a peteca caia. A segunda parte é quando entra a questão dos milagres e questão dos exemplos e das lições que ele passa a ministrar na escolha de 12 discípulos, que é escolhido após a entrada do Cristo, através do Mestre Jesus. Ali, então, ele começa o seu ministério e mostra todo o seu trabalho. E a última parte que o Cristo desenvolve através do Mestre Jesus é justamente a parte da ressurreição, deixando, então, a parte da paixão, que ele dá sustentação também, aquela parte do sofrimento, da dor. A passagem do Cristo está mais do que presente e valorosamente o querido e amado Mestre Jesus segura as pontas também e aguenta firme aquela passagem. Mas ele se manifesta realmente na questão da ressurreição e depois na questão da ascensão, ou seja, da ida dele para os céus, né? Ali é mostrado toda a parte crística que é desenvolvida, então, pelo senhor Maitreya para todo o planeta, que vem desenvolvendo para todo o planeta. Então, ele faz que uma parte crística dele, do senhor Maitreya, naquela oportunidade, há 2000 anos atrás, o Mestre Jesus também recebe. É importante dizer aqui, nesse momento, que a querida e amada mestra Ascensa Portia, que é conselheira do Conselho Kármico, é a sua porta-voz e também a sua presidenta, que ela vê essa questão da incorporação do Cristo cósmico sendo num momento, veja bem, eu uso a palavra momento, dentro de um momento aonde se procura um conjunto para o desenvolvimento da consciência crística
de cada alma individual em evolução aqui na matéria, ou seja, ela também na coletiva, na consciência de massa, para que nós possamos atingir, então, o próprio Senhor Maitreya, né? Então, veja que Mestre Aportia e todo o trabalho que é feito nas vivências de sábado é com esse objetivo, Sim. é com essa meta, que nós possamos atingir a nossa consciência crística. E ela poderá ser atingida justamente com a energia do Senhor Cristo cósmico, que é esse trabalho que o senhor Maitreya desenvolve. Ele mesmo, numa dispensação que ele deu, ele fala o seguinte: eu represento para vós o Pai, quando vós estáis no caminho rumo ao Cristo. Quando vós vos tornais o Cristo, eu represento para vós o irmão em Cristo. Então, veja que essa questão da cristãocidade, ela é formada através da própria energia que é estabelecida em quem está na função ou à procura da função. E ele vai mais longe. Quando vós procurais elevar o raio feminino em vós, que todos nós temos, inclusive aqueles que são do gênero masculino, eu vos dou, então, o complemento a esse raio como sendo do Espírito Santo. Bom, aqui é uma parte muito interessante e nós devemos abrir um parênteses. Porque quem inicia essa fala é a Mestra Porte, que é a consorte e alma gêmea do querido e amado Mestre Saint Germain, que é o nosso diretor cósmico, com ela, para os próximos 2000 anos, né? Que nós chamamos da Era de Aquários. Então, nós temos que ver que quando nós estamos prontos para desenvolvermos a energia crística, a própria cristãcidade da energia, ela faz com que a outra parte sua, que é feminina, encontra-se com você. Ela faz encontrar-se com você, para que marchem juntos para o desenvolvimento e a evolução crística, do qual você está procurando. Porque você procura a energia crística. E já que você procura a energia crística, você tem que vir pelo caminho do meio. Você tem que vir pelo caminho dourado, que é o caminho do Senhor Gautama Buda e do Senhor Maitreya. Essa questão do Espírito Santo é onde se desenvolve, dentro do raio rosa, todos os outros atributos, né? Se a gente pegasse, por exemplo, o raio branco, ali a gente tem a paz, ali a gente tem o equilíbrio, ali a gente tem a harmonia, ali a gente tem a abundância, ali a gente tem as nossas orações. Se a gente mudasse e tivéssemos que aprender as lições do raio verde esmeralda, ali se concentra o conhecimento, ali se concentra a verdade, ali se concentra a cura, ali se concentra a precipitação, ali se concentra a prosperidade, ali se concentra todas as ciências tecnológicas que a gente possa desenvolver, ali se concentra a concentração, e tem outros. O raio verde esmeralda é um leque absurdo de contemplações e de virtudes de aprendizado. É um leque, né? Aí, se a gente passa lá para o raio rubi dourado, ali se desenvolve o perdão, ali se desenvolve também o amor, o perdão, os milagres, a devoção. Ali se desenvolve toda uma questão relacionada ao coração. E se nós formos desenvolver alguma atividade inteligente no raio violeta, que é coordenada, além do querido e amado Mestre Saint Germain, seu diretor cósmico para os próximos 2000 anos, ele também é chorrando o raio violeta. Ele concentra poderes vinculados para tal atuação
para os próximos 2000 anos. Não que ele seja centralizador, mas ele necessita dessas atribuições. Por quê? Ali nós vamos desenvolver, principalmente, a liberdade, a transformação, a transmutação, o ritmo, o cerimonial para essas ocasiões, a organização, né, a diplomacia, a manifestação de todas essas coisas que nós queremos ver manifestas no planeta Terra. Dependendo de aonde a gente vai e precisa da lição, ali a presença crística, da energia crística do Senhor Maitreya estará presente sempre em nossos corações através da nossa chama trina. Então, nós teremos que estar em constância vigilância com o Espírito Santo, que é, na verdade, aquilo que é chamado de noiva vestido de branca, que é o branco, né? Depende de como você coloca na frase. Né? A noiva vestida de branco, né? Ou de branca, dependendo de como você utiliza a frase e a cor. Sendo que o encontro dessa noiva vai lhe permitir pôr o pé no caminho, independentemente de quais esses raios ela venha. Ela pode vir do branco, como aqui no caso, vestido de branco, porque é a reunião de todas as cores. Mas ela pode vir do verde, ela pode vir do rubi dourado, ela pode vir do violeta, que será o complemento para aqueles que já puseram o pé no raio ou no caminho dourado. Sendo assim, essa maestria na busca da consciência crística, cósmica, eu chamaria, porque o Cristo é cósmico, né? Mas existe também a consciência cósmica, né? E ela está num patamar um pouco abaixo da consciência de Deus, e tem que estar, né? Porque nós temos aí a consciência individual, depois, primeiro nós temos a consciência, né? Depois nós temos a consciência individual, a consciência coletiva, também é chamada de consciência de massa, depois nós temos a consciência crística, depois nós temos a consciência cósmica e, por fim, a consciência de Deus. Dentro dessas realizações, na busca do nosso desenvolvimento, a presença crística, ela está sempre presente, porque recebe toda a energia nesse caminho do meio, desde lá do alto até abaixo, a energia do Senhor Maitreya. E ali nós temos, então, a maestria dos 4 cantos, ou dos 4 pontos de realização dos corpos inferiores. Nós estamos trabalhando esses corpos inferiores para que a gente tenha uma conexão e uma sintonia com os outros 3 corpos superiores. Porque é essa sintonia e essa conexão é que faz a abertura da nossa consciência, que faz a ficha cair diante de tudo que acontece na nossa frente, mas a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente vive num mundo de ilusões. A gente vive num mundo, né? Aqui, não comparando, né? Mas já lembrando um pouco do filme, né? Do Neo, ali no Matrix, né? Que ele tem que escolher a pílula, e ele escolhe a pílula para que não permaneça na ilusão, que ele saia da ilusão, né? E então ele vai ver as verdades e as realidades. É essa busca nossa que é a marca da consciência crística, cósmica, que é essa busca daqueles que atingem um determinado patamar, se tornando tudo em todos. Por isso que nós dizemos sempre, nós somos um, nós somos um. Quando a gente busca a unidade, quando todo o trabalho é pela unidade, quando eu falo unidade, não é só apenas na cadeia humana, é desde o reino mineral até o reino hominal, passando pelo vegetal, passando pelo animal e chegando na cadeia hominal. Ali nós vamos entender, e tantos elementos que nos compõem, né? O fogo, a terra, o ar, a água e o éter, bem como todos os elementais, que também pertencem a esses elementos,
seja as salamandras, seja os gnomos, seja as sílfides, seja as ondinas, sejam todos os devas, comungam conosco essa mesma aspiração. Eles estão conosco buscando cada setor, cada grupo, cada coletividade, o seu desenvolvimento e a sua evolução de um grupo para o outro. É assim que a evolução se faz. Bom, mas quem tem o livre-arbítrio é o reino humano, Bueno. Sim, mas eles estão em desenvolvimento, eles vão chegar lá. Sim. Eles não têm, vamos dizer assim, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nós que temos para distinguir como será feito as realizações nesse planeta e que mexem com eles. Quando a gente dá um passo errado, a gente muda tudo em relação à cadeia que eles pertencem. Quando nós damos um passo certo, nós entramos nesse mundo aonde eles também dão um passo certo. Então, na verdade, todos nós estamos ligados e unidos por uma só voz, que é a voz crística do Senhor Maitreya através do seu trabalho como Cristo cósmico. Bom, e esse Cristo vai vir, as dispensações dizem que ele está quase ou praticamente pronto para que venha até o planeta Terra e faça as transformações necessárias que ela precisa. Só que ele vem numa condição diferente de como veio o querido e amado Mestre Jesus. Mestre Jesus vem como filho do Criador e vem para desempenhar um papel mudando tudo aquilo que existia antes dele e pregando praticamente o amor e a sabedoria, baseados sempre na bondade, no perdão, né? Em dar outra face. O Cristo cósmico é diferente. Vocês vejam que quando Jesus é batizado e a questão do Cristo é colocada nele, essa condição do Cristo que é colocada nele vem do Senhor Maitreya, que é o Cristo cósmico. Agora, vocês imaginem o Cristo cósmico descendo aqui na Terra. É um outro aparato, é um outro acontecimento de forma esplendorosa. Se o Mestre Jesus, quando dava um passo aqui no planeta, quilômetros de diâmetro em torno dele se iluminava, imaginem o que pode acontecer com a presença do Senhor Maitreya aqui na Terra. Eu não vou dizer que será quilômetros, eu vou dizer que será o planeta todo. Cada vez que ele der um passo, se ele vier na condição materializada de um ser humano, se ele não vier com a imposição do Cristo cósmico apenas como energia, que já vai ser muito forte, mas se ele vier materializado como um ser humano, cada passo que ele der, ele vai iluminar o planeta todo. Então, imagine o que pode acontecer com esse planeta e quais serão as mudanças, quais serão as transformações que esse planeta sofrerá. Nós temos que ver também que o Senhor Maitreya ainda trabalha praticamente 24 horas por dia, 365 dias por ano, há eons que ele vem trabalhando. Mas tem 2 dias no ano que ele trabalha e se prepara para isso. O primeiro deles nós vamos passar agora na terça-feira. No dia 23, quando a lua cheia entrar às 20 horas e 50 minutos de Escorpião, para toda a magnitude do Oriente, esse é o Vesak. Por quê? O Vesak se dá na lua cheia de Touro, desde que a lua esteja em Escorpião. Vesak ou Vesaka, como alguns queiram chamar também, ela se dá justamente em maio.
mas nós temos que ver a composição astrológica. Há uma discussão entre Ocidente e Oriente na marcação dessa data, já que Vesak significa maio. A origem da palavra Vesak significa maio, mas nós vamos ver também que na língua Xinlalese, que fica lá no Sri Lanka, ela corresponde a abril ou maio. Mas no Oriente tem essa coisa de maio, né? Dentro do calendário está escrito Vesak, que é o mês de maio. Então, fica essa meia correspondência. Nós temos que lembrar também que todo o trabalho do Senhor Gautama Buda, de iluminação e da busca dessa iluminação, né? E depois com seus discípulos, que eram 5, né? É engraçado a coisa do Buda, né? Eu gosto muito dessa coisa da sincronia, né? Então a gente vê, são 4 9 verdades, 8 passos para se atingir a iluminação. E tinha 5 discípulos que o seguiam. Todos nós sabemos que o número do Gautama Buda é 8, em cima do budismo também, que tem o 8 como princípio, já que deitado o número 8 é a Limnescata, que significa o símbolo do infinito. Mas vejam só, 4 com mais 8 dá 12. 12 com mais 5 dá 17. 1 em 7 dá 8. Tudo que a gente fizer com o Sr. Gautama Buda sempre vai acabar em 8. Aquelas pessoas que têm o número 8 muito forte na sua vida, que acham, às vezes, que o número 8 significa uma materialidade, né? Finanças, prosperidade, abundância, fartura, precisa, às vezes, se questionar um pouco que apenas o número 8 não é só isso. Essa pode ser uma rodela de uma parte do 8. A outra é a espiritualidade. A outra é a espiritualidade. É o 8 deitado, e que significa o infinito. Da sobrevivência à vida, da matéria ao espiritual. Nós temos que ver, então, que, diante desse calendário, nós estamos na busca, na iminência de termos. Alguns dizem que é a primeira lua do ano, Vesak, que é a lua do Senhor Gautama Buda, que é o Senhor do mundo, que está no ápice dessa pirâmide. Alguns dizem que é a segunda lua, porque a primeira lua é a Páscoa, aqui no Ocidente, que é em cima do pai. Ele está em cima do filho. Buda é o filho, né? Jesus também é o filho, mas representa, na qualidade da vinda dele, ao pai, que é o raio azul. Então, nós devemos entender, segundo a vontade do plano divino e espiritual, é que Vesak se torne tão popular no Ocidente como é a Páscoa, como é o Natal e outras datas aqui no Ocidente. A mudança do calendário e dos princípios da evolução planetária passa por Vesak. Passa por Vesak. E ali, em Vesak, justamente na hora do seu plenilúnio, né, que nesse ano cai na terça-feira, às 20h50, com a Lua em Escorpião, de acordo com o almanaque do pensamento. É ali que eu sigo. De acordo com o almanaque do pensamento, dia 23, já estamos em Touro, porque o último dia de Áries fica entre 19 e 20, fica entre sexta-feira e sábado neste ano, né? Dependendo da hora que você nasce, você ainda é ariano, dependendo da hora que você nasce, você já é taurino. Então, 23 já estamos em Touro. Dia 23 de abril já estamos em Touro. E a lua cheia, segundo o almanaque do pensamento, a lua estará em Escorpião. É a lua que nasce o senhor Siddhartha Gautama, né, que depois se torna Gautama Buda, é a lua aonde ele se ilumina e é a lua
aonde ele passa desse plano para o nirvana. É. É a mesma lua, em situações diferentes, mas é a mesma lua. Veja que o preparo de quando ele veio é absoluto. E todos os seres de luz que estavam em torno dele cumpriram o seu trabalho e ele não se desviou 1 centímetro, nem para a esquerda e nem para a direita. Ele ficou estritamente no caminho do meio e se torna hoje a maior referência de iluminação e ascensão para todos nós, desde que a humanidade começou a reencarnar, a se desenvolver e evoluir. Então, ele é o primeiro ser. O segundo é o seu irmão, o Maitreya, do qual nós estamos falando. Não era irmão, é sanguíneo, Sim. porque o Gautama era filho único, mas é irmão espiritual. Muita gente comemora a questão do Vesak, principalmente lá no Oriente. Mas também se comemora o Vesak muitas pessoas que são ligadas à fraternidade branca, que tradicionalmente celebram também o Vesak durante esse sol, né? A lua cheia em touro e a lua cheia em escorpião também. Essa é a configuração astrológica que nós devemos respeitar. Por que eu estou falando do Festival de Vesak? Porque o Maitreya, o Senhor Maitreya, o Cristo cósmico, é, vamos dizer assim, o chefe, eu vou chamar de chefe, né? O senhor absoluto dessa cerimônia. Ele que faz os preparativos todos dessa cerimônia de Vesak. Para que quando o Buda se materialize aqui na Terra, lá no deserto de Gobi, num lugar totalmente preparado para isso, que talvez a gente fale, não hoje, mas eu darei continuidade a semana que vem ao que nós estamos falando, de tal é a importância do Senhor Maitreya, o nosso Cristo cósmico, e nós estaremos falando isso 2 dias após o plenilúnio, que nós estaremos ainda sobre a energia do Senhor Gautama Buda. Mas nós temos que lembrar que nós estamos no Ocidente e que isso foi pedido, né, em todos os livros, em todas as dispensações, tanto do querido e amado mestre de Jiaoku como Alice Bailey, esse trabalho para o dia de Vesak. E ele também aparece, né, num segundo momento, que é na lua cheia de Asala, justamente aquele festival que é chamado da boa vontade, no qual a boa vontade, junto boa e vontade, dá a bondade. É justamente, então, aonde ele se apresenta de uma forma definitiva, rendendo todo o seu amor, toda a sua devoção ao Senhor do mundo, que nesse festival, nesse dia de Asala, que a lua cheia de Gêmeos, a lua cheia de Gêmeos, que também tem uma contradição entre o Ocidente e o Oriente, quando a gente fala de data, porque às vezes a gente faz certinho aqui no Ocidente em junho, a lua cheia de junho, mas às vezes lá no Oriente, essa lua cheia é contestada pelo nome, pela energia daqueles que seguem, né? Sendo julho. Então, às vezes tem essa dicotomia, mas o que vale é a energia. E nós temos que lembrar que este festival de Vesak, que é a presença física, veja o que eu estou dizendo, é a presença física daquele que está no ápice da pirâmide, daquele que está no topo da pirâmide, que vem até a Terra para abençoar a Terra. Então, é um momento único que se dá num vale, lá no Himalaia, aonde ele dá essa benção, que é anual, a todos os devotos, estejam no Oriente, estejam no Ocidente, que sejam da grande fraternidade branca em todo o mundo. Como Gautama Buda, ele engloba toda a Terra com as suas bênçãos,
incluindo, veja bem, aquilo que eu disse, incluindo os anjos, os elementais, né, os elementos, a todos os reinos, mas a sua visão principal é a nossa alma, é a nossa alma que busca o caminho da cristandade individual através da nossa busca da consciência crística. O projeto, o plano divino do grande Criador de tudo para o planeta Terra, justamente com Sanat Kumara, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele não tem furo. E isso vai se dirigir ao planeta inteiro, seja você um discípulo, seja você um adepto, seja você um irmão estudioso, seja você o que for. Seja você até que esteja lá como convidado, porque existem muitos convidados que vão até lá. E nós vamos falar mais disso. Eu vou falar mais disso também. Quem sabe a semana que vem, porque eu não sei bem que oração, mas já estou ficando meio assustado. 5 Mas minutos. Falta 5 minutos. Ainda bem que você falou. Vendo os níveis que cada um está, nós temos que ver o nível. Qual o lugar da escada, no degrau você está? Porque é ali que você vai receber a sua bênção para poder andar mais degraus. Essas bênçãos, para quem estuda, procura o desenvolvimento e a evolução, é justamente em cima disso. É em cima da onde você está. É a memória que você tem de todas as suas outras vidas e a consagração que você tem a respeito da sua vontade, do seu perdão, da forma como você vê as coisas através da sua misericordiosa função aqui na Terra. Nós devemos lembrar, então, que esses serviços todos são devocionais, né? É feito com cânticos, é feito com jejuns, é feito com mudras, é feito com orações, é feito com preces. Às vezes, lá no Oriente, tem até procissões. É feito com cerimônias sagradas, como é esse caso do Vesak, que nós estaremos explicando mais a fundo, mas nós não devemos nos esquecer que tudo isso é cercado de muita compaixão. Sim. Compaixão daqueles que talvez não estejam mais aqui, mas que também vão ser liberados através, vamos dizer assim, dos seus aprisionamentos da alma, do corpo etéreo, do corpo mental, do corpo emocional, ou seja, do corpo astral, e até mesmo da matéria. O que muitos fazem nessa oportunidade é livrar-se no sentido de tirar-se do cativeiro também. Se na Páscoa, através do Êxodo, é a libertação dos escravos do Egito para a Terra Prometida, aqui é a libertação das nossas sombras, é a libertação daquilo que está cativo. Então, muitos dos quais no Oriente não têm ainda a consciência, mas têm o firme propósito da obediência e da compaixão, abrem os seus viveiros, abrem as suas comportas dos seus animais e deixam que eles se tornem livres. Porque o passo anterior ao reino humano é o reino animal. Então, abre-se os cativeiros das aves, abre-se os estábulos, abre-se, entre aspas, os canis, abre-se tudo aonde um reino abaixo está cativo, para se tornar, então, aquele momento livre, de liberdade a todos eles, para que a compaixão se torne presente nas suas realizações. Quando o Senhor Gautama Buda, fisicamente, através de adeptos, devotos, discípulos, convidados, todos aqueles são inundados por suas bênçãos, também é um momento onde os elementos da natureza, então aí no caso o reino mineral e o reino vegetal, também recebe uma proposta superior do Divino Mestre para que eles possam subir e descer com cada um dos seus supervisores ao degrau máximo para receber essas bênçãos e voltar aos seus reinos.
No caso, por exemplo, Lemuel seria esse personagem, que ele também configura e supervisiona todo o reino elemental. Não só ele, mas Cutumi também tem essa prerrogativa, e todos os mestres, assim como o mestre Jesus, o mestre Saint Germain, e todos eles que fazem parte desse governo oculto, têm para fazê-los. Mas nós não devemos esquecer que todas essas pessoas que eu acabei de dizer estarão lá em Vesak, estarão junto ao Senhor Gautama Buda, quando ele desce dos planos superiores de luz e se materializa aqui na Terra para essas bênçãos. Então, todos eles lá também estarão, né? Estarão ali para receber essas bênçãos, e não só para todo o planeta que o Buda está dando essas bênçãos, mas os mestres e todos os outros supervisores recebem essas bênçãos e também faz as distribuições para aqueles que não têm livre-arbítrio, para aqueles que ainda que estão na cena, que não têm o discernimento, que não têm a razão para pensar e decidir por eles. Como eu já disse, né, toda consideração a gente tem que levar também a termo que no Oriente, às vezes, a data da comemoração é diferente da data de comemoração no Ocidente. Mas nós temos que lembrar a seguinte consideração: é feita na lua cheia de maio, sobre os auspícios da lua de Escorpião. Isso a gente não pode esquecer. Eu passei do tempo ou ainda estou no tempo? Não, ainda falta 1 minuto. Pode falar tchau. Boa. Pode falar tchau, é boa. Então, dentro desse indicador e desse propósito divino que todos nós estaremos fazendo na próxima semana, e nós vamos continuar falando desse assunto, eu gostaria muito de que vocês todos estivessem conosco no próximo sábado, na vivência, que talvez eu fale um pouco, se nós tivermos tempo, dessa preparação do Vesak 48 horas antes. Como nós devemos nos portar 48 horas antes do plenilúnio, que vai acontecer às 20h50 do dia 23, na terça-feira, ok? E nós voltamos a falar desse assunto. Eu vou fazer uma passagem completa do local no Himalaia, como que se dá, qual é o preparo do senhor Maitreya no Vesak, o que ele faz, né? Como ele deixa tudo em ordem, quais são as configurações geométricas que ele estabelece. Tudo isso nós então estaremos falando a semana que vem, com o título de Festival de Vesak, ok? Que todos tenham um início de final de semana, amanhã, na sexta-feira, com muita saúde, com muita luz, com muita paz, com muito amor. Que todos tenham um Vesak maravilhoso na terça-feira. Que todos aqueles que puderem estar conosco no sábado, na vivência das 14 horas, nós estaremos lá, prontos e prestes a fazer o nosso trabalho, e que nós tenhamos um domingo cercado de muito afeto, de muito amor, de muito carinho, e comecemos então a semana de Vesak, com muita saúde, com muita proteção, com muito amor, com muita luz, com muita sabedoria e gratidão. Gratidão, gratidão ao Senhor Gautama Buda, o Senhor do mundo. Obrigado, Carmen, pelo convite. Gratidão, foi maravilhoso como sempre. Eu quero aqui só agradecer a todos os amigos que estão com a gente em sintonia, e quem vai assistir depois, é claro, todo mundo agradecendo e elogiando, a Natália lá em Genebra, na Suíça, a Paola lá na Holanda, o Evandro lá na Rússia, a querida Daisy, sua filha em Los Angeles, e obrigada a todos vocês aí, que eu não sei onde é que vocês estão. Feliz preparação de Vesak. Beijo no coração, gratidão, namastê, família Pax.